pra verificar. Boa noite, boa noite, boa noite. Mais um fim de semana de festa. O Verdão venceu. Tá um empate da classificação. E hoje nós estamos nada mais, nada menos que nosso diretor executivo aí com esse trabalho, né, que fantástico de em apenas 8 meses levar o Uberlândia à Série C, né? Nosso amigo João Henrique Castro, famoso João. Obrigado, João. Você está aqui conosco. Né? A gente sabe que é a correria, ainda mais próximo de uma viagem aí, né? Confirmar com certeza uma classificação para a final. Seja bem-vindo à casa da Inferno Verde. Muita gente fala assim, você não faz o podcast, né, em tal lugar, ou te cedo a estrutura. Nós não saímos daqui, você sabe por quê? Aqui está o cerne do Uberlândia. Então que eu falo que aqui tem uma aura diferente, né? O Juca Ribeiro aqui ao fundo, né? Por mais que não tenhamos o campo, mas aqui tem o espírito do Uberlândia Esporte e tem uma história. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, meu amigo, boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando aí, a torcida apaixonada do Verdão, né? Prazer estar aqui com vocês, né? Um lugar que você falou é extremamente simbólico, né? Para a história do nosso Uberlândia Esporte Clube e obrigado pelo carinho, pela recepção. Vamos bater um papo, falar um pouco do Verdão, dessa Série D aí que a gente, né, ainda tá disputando, né, um título. A gente sabe que é difícil, né, mas não busca desse título nacional aí, né. O principal objetivo que a gente traçou para a temporada, quando a gente começou o planejamento, ele foi alcançado já, que era esse acesso, né, um acesso na Série D mais difícil da história, porque é a mais difícil, a Série D de 96 clubes, né. Restam 4 e para nossa felicidade o Uberlândia está entre esses 4 de 96, né? Grande maioria dos clubes ficou pelo caminho, né? É uma Série D que tem um número de mata-mata ainda maior, né? A gente pegou uma trajetória, na minha visão, muito complicada, né? Desde o primeiro confronto eliminatório que a gente enfrentou o Rio Branco, que é uma SAF com um grande investimento, com uma camisa histórica e tradicional também do Espírito Santo. Depois o Serra Branca, né, que também tem um grande investimento, passando pela Portuguesa, que tinha o maior investimento da competição, né, era dado por muitos aí como grande favorito até a ser campeão, não só pelo acesso, mas o Uberlândia demonstrou que também tinha muita força. Depois o CSA, uma equipe tradicionalíssima também com grande investimento, né, então até a gente conquistar aí esse acesso tão sonhado. E agora a gente segue com o mesmo espírito, humildade, pé no chão, né? Espírito de luta, de guerra da nossa equipe, mas com muita humildade, né? Na minha visão, a divisão mais difícil do futebol brasileiro, a Série D. É uma divisão, como eu falei, são 96 equipes querendo sair desse momento. É uma divisão que, às vezes você pega uma Série C ou uma Série B, são equipes que às vezes estão ali só para uma manutenção, né? A Série D quase todo mundo quer sair dali, né? Quer sair, quer se alçar. Então, para mim, é a divisão mais difícil do futebol brasileiro. Com muito trabalho, né? Com muita seriedade, muito apoio da torcida do Verdão também, né? Que é um capítulo à parte, um capítulo especial, né? Principalmente, né, nos jogos decisivos, a nossa torcida veio crescendo, veio apoiando muito o time, veio fazendo muita diferença. Na minha visão, na visão dos jogadores que têm sentido isso, e nos ajudou a alcançar esse acesso que já é histórico, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo carinho de nos convidar para a gente poder falar. Estou muito honrado de estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo. Uma boa noite também para o nosso Jair, a nossa diretoria hoje inteira aqui, né? Daqui a pouco o Fabiano deve estar aí, né? Toda hora está chegando, né? Pretinho, Pablo, boa noite aí para vocês. Boa noite. O homem veio. Pois é. Boa noite. Eu já dei esse agradecimento em outra oportunidade, mas queria agradecer de novo porque esse acesso estava engasgado aqui. A gente, quando
chegou um momento que concretizou o acesso, eu liguei para esse cara aqui. Foi o primeiro cara que eu liguei. Eu falei, cara, tem muito suor seu carregando bandeira e gritando, e tem muito trabalho da torcida. Assim, a gente sabe que teve muito trabalho da diretoria do Uberlândia, dos jogadores, mas a gente, como torcedor, a gente vinha se empenhando muito para que esse conjunto no final agora acontecesse, para que a cidade viesse muito com a gente para poder alcançar o objetivo que tinha sido traçado. Assim, é o que o João falou da torcida vir crescendo junto, cara. Eu fico até emocionado de lembrar das vezes que nós tivemos naquele estádio, tomando chuva, tomando sol, com 1.500 torcedores, né, que são os torcedores do Uberlândia, de faça chuva, faça sol, nós estamos lá. E na primeira oportunidade que nós tivemos lá no estádio para amarrar a bandeira e tudo, saindo, eu vendo aquela movimentação e eu pensava, eu falei, cara, eu estou realizando um sonho. Porque eu já vi tantas vezes outros clubes virem jogar em Uberlândia e ter esse movimento, e você ver esse movimento de torcedores na cidade por um jogo do Uberlândia Esporte. Eu nunca tinha visto isso, tem 26 anos que eu moro aqui em Uberlândia, acompanho o time desde então. Eu nunca tinha visto um movimento tão grande em jogos do Uberlândia. Então a torcida veio crescendo, eu lá no estádio, por várias vezes eu chorei vendo a arquibancada lotada com torcida do Uberlândia, né? Porque veio o Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Atlético, outros clubes grandes do Brasil, né? Que carregam muita torcida. A torcida do Uberlândia Esporte está conseguindo lotar a sua casa, está conseguindo pôr muita gente dentro do estádio. Então, é o que a SAF fez, né? É que o torcedor Uberlândia vê resultado, né? Vocês são uma carisma, tá aí, o torcedor, né? Tá agradecendo. Hoje eu acho que a pessoa mais benquista de Uberlândia se chama Fábio Mineiro, não existe o Fábio Mineiro sem o João. Todos os lugares que o Fábio Mineiro passou, lá estava o João, né? Bom, o que para você pessoalmente representou essa classificação? Porque não é o primeiro acesso que vocês têm, né? Não é o primeiro acesso. Mas o que representou pessoalmente para vocês esse acesso do Uberlândia Esporte? Cara, eu acho que, né, falando por mim e pelo João, de todos os acessos, né, que a gente tem, para mim aqui foi o mais especial. É pelo desafio, por também movimentar tanta torcida, tanta gente, né, em torno desse acesso. Então, para mim, pessoalmente, foi mais especial, né? Eu fico ali, eu já me sinto, de fato, assim, um torcedor mesmo, né? Eu acho que a gente torce pelo nosso trabalho, mas assim, torcedor mesmo. Sinto nos momentos que as coisas demoraram para dar certo, a gente sente a dor do torcedor e assim, a gente internamente às vezes falava, cara, a gente tem que entender que é um torcedor que está às vezes machucado, um torcedor ansioso para que as coisas aconteçam, né? A gente tinha muita certeza que o trabalho estava sendo bem feito. Você falou muito bem, cara. Acho que o Fábio é um cara muito vencedor e muito, assim, na minha visão, hoje é um dos principais gestores do futebol brasileiro mesmo. Porque tudo que ele construiu nos trabalhos dele, né? É o terceiro campeonato brasileiro que ele disputa, o terceiro que ele consegue concluir com acesso, né? Então, eu acho que pouca gente tem esse histórico tão vencedor de acesso, né? Mas para a gente foi especial, porque ao mesmo tempo que a gente está ali de uma maneira muito profissional trabalhando, a gente sente o que o torcedor sente também, né? A gente entende que em alguns momentos as coisas às vezes podem não acontecer, e esse momento muito emblemático para mim foi depois daquele jogo contra o Becate, né? O Uberlândia já estava classificado, já tinha o primeiro lugar garantido, então assim, aquele resultado ali não mudaria muita coisa, mas foi um dia que eu fui embora do estádio ali um pouco chateado, não por ter algum tipo de dúvida, mas era o último jogo antes de começar o mata-mata, né? E a gente sai ali com aquele resultado que a gente não queria, um jogo com muita chuva, com pênalti, uma coisa muito atípica, né? Mas eu falei, cara, será que se a gente vai conseguir mesmo e tal? A gente tem trabalhado, tem se entregado tanto aqui, mas ele foi um momento também que eu conversei com algumas pessoas e falei, vai dar certo, nós vamos conseguir. Assim, eu trabalho com gerente de projeto, eu conheço como é
é da mesma forma que eu gerencio um projeto do esporte. Sinceramente não sei. Mas todo projeto você tem um objetivo, uma meta, algo que vai gerar um valor. Vocês imaginavam que vocês iriam chegar tão rápido a esse primeiro objetivo? Quando você começou o projeto lá atrás, que eu falo, vocês imaginavam que seria tão rápido? Cara, a gente, é lógico que a gente sabia da dimensão, da situação, das dificuldades que a gente teria, né? É um clube grande, com desafios, mas a gente sonhava e projetou sim esse acesso no primeiro ano, né? É lógico que talvez se não viesse, não era o fim do mundo, mas a gente projetava esse acesso no primeiro ano sim, né? A gente sabia das dificuldades, como eu falei, a Série D é mais difícil da história desde que ela foi criada, porque é uma Série D de 96 clubes. É um momento do futebol brasileiro que muitos clubes estão se transformando em SAF, tem investimentos relevantes na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, prova disso, como eu falei, a nossa trajetória. A gente pegou clubes com investimentos relevantes que acabaram ficando pelo caminho, né? Então, A assim, Portuguesa era o maior investimento, era o maior que é o dobro do investimento do Grande Esporte, praticamente. E o investimento maior até que a grande maioria dos clubes da própria Série C. Sim. Era um investimento quase que de Série B a Série D que a Portuguesa tinha. Mas a gente sonhava assim, quando a gente viu que até a Portuguesa os cruzamentos eles já estavam meio que definidos ali, né? Já eram por regulamento. A gente viu essa possibilidade de pegar o primeiro colocado do grupo de lá, mas não tinha o que ser feito, era o regulamento. A gente podia se preparar bem, eu acho que a gente se preparou muito bem. Eu acho que o grande mérito aí do Fábio também nessa construção do trabalho é entender que o grupo, por mais que ele esteja sempre fechado, você pode melhorar ele em alguns aspectos, né? E envolve muita convicção de trabalho, por exemplo. 2 jogadores que a gente traz já nessa reta final da primeira fase, que são o Samuel e o Jonathan, que se tornaram titulares, né, nessa reta final, que foi uma confiança do Fábio e que muita gente criticou as contratações, entendendo que, pô, mas como que os jogadores que estão, às vezes, tendo pouca minutagem no América, que estava mal na Série B, ajudariam a melhorar. Mas a gente buscou referência, conversou com mais de um treinador, entendeu que seriam jogadores que naquele momento ajudariam a composição do nosso elenco, né? Isso tudo partiu do trabalho de planejamento, ter essa convicção. É lógico que a gente tem que ouvir, entender as críticas, principalmente aquelas que são feitas de maneira respeitosa, elas nos fazem engrandecer o processo, né? Nos fazem entender a nossa rota, mas são convicções que o projeto tem, que às vezes a gente precisa fazer. E eu acho que o Uberlândia soube entender as possíveis carências que a gente tinha, mesmo tendo um grande elenco, e buscar reforçar com jogadores que tinham um perfil que reforçaria de fato o elenco e que não causariam problema, né? Eu acho que um dos grandes méritos desse trabalho também, de ter um grande grupo, não só um grande grupo dentro das 4 linhas que performa muito bem, mas um grupo unido, um grupo amigo, um grupo que nos causa quase que nenhum problema, né, entre os jogadores ali, cara. Eles são fantásticos, assim, o dia a dia deles, a condução deles, da comissão técnica, né. Nesse momento que eu acho que a gente pode falar, a gente tem um grupo de fato muito bom, enquanto grupo mesmo, enquanto entendedores do processo que eles estão inseridos, né. Estão inseridos no projeto. Um clima muito bom, né, no dia a dia lá na Vila Olímpica, né. Uma coisa que acho que a gente comentou aqui na série, nas conversas que a gente tem toda segunda aqui, uma coisa que eu acho muito legal na atual gestão é que não tem medo de ajustar a rota. Essa é a minha percepção e eu vou te falar por quê. Quando o Uberlândia entrou já no Brasil contra o Betim, jogando o Betim depois do Mineiro, só o Fumaça esteve no jogo do Mineiro contra o Betim. Então a gente percebeu um ajuste de... Ali teve um ajuste de rota entre o Mineiro e o campeonato, a Copa do Brasil e a Série D. Sim, mas eu acho que isso são fruto de 2 fatores que são muito importantes. O primeiro deles, a gente já sabia que a gente teria uma dificuldade nessa montagem do elenco do Campeonato Mineiro, porque a gente partiu de um elenco praticamente do zero, né? E desafiador ser um ótimo elenco.
como veio de uma transição da associação para a SAF, ficaram poucos jogadores, quase que nenhum jogador daquele que vinha do processo da temporada passada. Isso é difícil, é desafiador. O grande segredo de times que têm sucesso é a manutenção de uma espinha dorsal, né? Então, quando você monta um elenco do zero, é difícil porque você precisa testar alguns jogadores, eles precisam se adaptar ao clube, à cidade, aos novos companheiros. Então, isso é um processo que a gente tinha em mente já que seria uma dificuldade. E o Campeonato Mineiro é um campeonato de tiro curto, aonde um início um pouco de oscilação, isso pode colocar você numa situação muito complicada. A gente tinha, na minha visão, um bom grupo no Campeonato Mineiro. A gente pegou um início muito difícil, né? E a partir disso é o que você falou, a gente entendeu aonde precisava corrigir, né? A gente também sofreu com algumas lesões na pré-temporada, né? O Max, por exemplo, que hoje é o nosso jogador que mais atuou na temporada, ele estreia lá contra o Betim no segundo tempo, porque ele perdeu uma parte da pré-temporada em função de uma lesão. Mas já estava no grupo, né? Desde o início da pré-temporada. Outros jogadores foram chegando, foram agregando, né? Alguns jogadores que a gente, porventura, não conseguiu trazer no início da pré-temporada. No caso do Bastos, por exemplo, a gente, através do Fábio, que tem esse processo muito bem estruturado de trazer jogador, de buscar referências, ele aumentou, né, a carga pelo Bastos, por exemplo, que é um jogador muito decisivo para a gente no nosso processo, assim como os outros. Mas é o que você falou muito bem, a gente ajusta a rota porque a gente vive todo o dia a dia do clube. A gente chega na vila, no CT, 7, 7h30 da manhã, fica até o fim do dia. Essa é a diferença da gestão profissional no futebol, né? Não precisa ter uma cabeça. É claro, porque assim, eu acho que essa é uma vantagem da SAF, porque as pessoas que trabalham ali, elas estão de fato durante todo o dia inseridos naquele processo. Então, qualquer problema, qualquer coisa que está saindo fora, eu acho que no processo inicial, você está ali, você consegue fazer uma leitura rápida e corrigir o problema, caso ele aconteça de uma maneira muito rápida também. Então, esse eu acho que é um segredo, a importância de fato de você estar no dia a dia, de você conversar, de você ser aberto a entender que algumas coisas elas podem não estar acontecendo bem, mas às vezes o ajuste que precisa ser feito ele é muito pequeno, né? Então, esse foi, eu acho que talvez um grande trunfo também, né? Estar todos os dias naquele processo e entender de fato o que acontece naquele processo. Quando a gente fala desse acesso para a Série C, para nós torcedores é o segundo grande momento da história do Uberlândia, né? O Pretinho destacou bem, né? Ele sofre alguns anos com queda, vai e volta, chuva, e os torcedores ali, né? Aqueles que realmente vão, não interessa o que aconteça, né, Pretinho? Para você que estava ali, né? Chegou com toda aquela pressão em Maceió, como que foi isso? Sabe por quê? Eu sou um cara que tinha 2 anos de idade que eu vivi em 84. Porque eu gosto de ler, ver história. Então, para mim, é como se eu tivesse assistido aquele jogo lá no campo do Remo. Dessa vez, não, eu vivi a história, né? Nós fizemos aqui, era para 150 pessoas, tinham mais de 500 pessoas interessadas em ver a classificação do Remo. Como dirigente, aqueles 90 minutos e a chegada, como foi? Cara, foi especial porque foi uma semana muito desafiadora, né? O bastidor foi muito quente durante toda a semana. Foi muito castigado. Mas foi uma opção nossa, cara, tentar trabalhar de uma maneira muito coerente e profissional, sem ficar a todo momento trazendo isso a público, para que isso não interferisse de alguma maneira no processo natural do jogo. A gente entendia que tinha um grupo muito qualificado, né? Como a gente tem, um grupo que não ia tentar cair nesses artifícios de pressão, né? A coisa foi conduzida de uma maneira, na minha visão, muito precipitada, né? Uma entrevista do treinador, e que na minha visão foi um pouco infeliz. A gente respeita qualquer profissional de futebol, mas trazendo em verdades do que de fato tinha acontecido aqui, né? Ou exagerando em algumas coisas que não aconteceram aqui. Nosso processo foi respeitar de maneira muito profissional, trabalhar. A gente trabalhou muito para que na semana do jogo a gente trocou a logística do nosso grupo, né? A gente iria em um voo mais tarde,
a gente preferiu trabalhar, preferiu cuidar do nosso elenco, cuidar dos nossos jogadores, dar a melhor estrutura para eles, chegar mais cedo, dar as melhores condições de treino, de descanso, de segurança, isolar o nosso grupo do ambiente externo, né? E trabalhar para que a gente fosse respeitado, né? Trabalhar para que os nossos direitos fossem garantidos, né? Então a gente agiu dessa maneira, a gente entendeu que era a melhor maneira de agir para que as coisas se resolvessem em campo. A gente sabia que em campo a gente tinha uma estratégia bem definida, né? Que a nossa comissão, que é uma comissão muito boa também, trabalhou. Então a gente preferiu agir dessa forma, né? Preferiu agir com respeito, com profissionalismo, trabalhando para que o nosso grupo focasse só dentro das 4 linhas, né? Dando as melhores condições de viagem, de alimentação, de descanso, de logística. Foi o que a gente optou por fazer. Na minha visão foi uma estratégia muito acertada, né? A gente deixou para que a gente resolvesse os problemas, né? O nosso presidente Fábio é um cara muito articulado, com boa articulação, com bom trânsito, né? Solicitamos o apoio da Federação Brasileira de Futebol também, que é um grande parceiro nesse momento, né? Nos ajudou, representou nossos interesses também, né? Fomos até a CBF, colocando o que a gente estava entendendo desse processo, né? Então a gente fez um processo trabalhando de maneira muito institucional, né? Buscamos ajuda também da classe política de Uberlândia, né? E aí, sem A ou B, a gente trouxe todo mundo para ajudar o Verdão, trouxe todo mundo para nos ajudar também a usar a força política nesse momento, né? Para que o clube fosse respeitado nos seus direitos, para que nenhum fator externo entrasse dentro de campo. E eu acho que, na minha visão, a gente fez um excelente jogo. A estratégia foi acertada tanto dentro quanto fora de campo, né? A gente teve, e aí a gente precisa reconhecer também, após essas articulações, nossa delegação chegou de maneira muito tranquila no estádio, uma escolta muito boa da Polícia Militar de Alagoas, nossa diretoria também, a gente assistiu o jogo de maneira tranquila lá, né? Nossa torcida também, quem foi de Uberlândia até Maceió, também conseguiu assistir o jogo de maneira muito tranquila, né? A gente usou disso para que a gente conseguisse ter tranquilidade, tanto dentro quanto fora de campo. E dentro, eu acho que os nossos jogadores se comportaram muito bem, né? Através da comissão liderada pelo nosso treinador Danilo, foi um jogo muito bem feito, muito bem pensado e muito bem executado também pelos jogadores, pela comissão técnica. Eu acho que a gente soube fazer os gols no momento certo, soube conduzir também essa vantagem, já era de 1-0. Então foi, eu acho que um trabalho muito bem feito nesse sentido. Assim, uma coisa que a gente vê é que existe um processo, que tem planejamento e que tem estratégia. A gente costuma dizer que em todo projeto tem uma gestão de risco, né? Qual foi o momento mais difícil dessa trajetória até a nossa classificação para a Série C? Cara, eu acho que a gente teve esses jogos de mata-mata ali, esse jogo contra a Portuguesa também, eu acho que foi um dificultador muito grande, essa questão que quiseram criar um clima também de situações que não existiram, né? Muita gente não sabe, mas eu, o Fábio, grande parte da nossa diretoria, do nosso staff, a gente assistiu aquele jogo de dentro do vestiário, né? lá do Canindé, tentaram criar um clima hostil também, a gente acabou não subindo para as cabines, né? Então assim, a gente ficou meio acuado ali, mas foi super, a gente optou por isso também, né? E foi muito tranquilo também, foi um jogo, né, que a gente acabou sofrendo um gol, mas a gente também acha que o nosso time se comportou bem ali, né? Mesmo depois de sofrer o gol, a gente não sofreu tanto. Eu acho que os primeiros 2 jogos do mata-mata também, a gente faz uma vantagem boa fora de Uberlândia, e a volta aqui a gente acaba oscilando um pouco, mas em nenhum momento também a gente ficou muito tempo atrás do placar, né? Nem contra Rio Branco, nem contra Serra Branca, mas eu acho que esse engrenar do time, né? As trocas de treinadores nunca são fáceis também, né? A gente optou por essa troca no comando. Você sabe que vocês quase fez o dois forte quando vocês contrataram o Rogério. Eu nunca abençoei ele nem quando ele estava ganhando.
Mas realmente eu acho que foi o treinador, né, que nos ajudou nesse processo inicial, né? Tem seus méritos também nesse acesso, né? Tem sua passada de contribuição também, que fez grande parte da primeira fase, né? Ele com o Thiago, que é o auxiliar dele, são pessoas fantásticas também, né? E entendeu-se que era momento de fazer a troca, né? Para aquele momento da competição que viria, né? É o que a gente falou aqui, entender o dia a dia, entender o que precisava naquele momento, ter uma ação naquele processo. Vocês já passaram por esse processo antes, como a gente disse aqui. O que foi diferente no Uberlândia? E outra pergunta, emendo outra pergunta, a pressão é maior aqui? Eu acho que a primeira diferença, e aí não é porque o Uberlândia é uma competição com mata-mata a mais. Né? Até você chegar no grande objetivo, antes eram 3, você precisava passar por 3 adversários, agora você precisa passar por 4 adversários. Parece pouco, mas cada jogo é uma descarga emocional muito grande. Então, a primeira diferença é essa, né? O campeonato ficou mais longo. Você atingir o objetivo principal é mais longo ainda, né? Então essa eu acho, na minha visão, é a grande diferença, né? A principal delas. Depois eu acho que cada clube tem sua particularidade. Acho que é grande essa espera da torcida da cidade de Uberlândia para que as coisas aconteçam da melhor forma. Falo que é uma pressão, mas é uma característica que deixa o processo mais intenso. Né? Chamo chato. Mas Eu falo com os torcedores mais chatos do interior que eu conheço é o Uberlândia. Então, esses dias o Aider estava aqui conosco, passou pelo Uberlândia, e ele contou uma história pra gente, que ele estava há poucos meses, né, tinha conversado com o Oséias, e o Oséias falou para ele o seguinte, antes, ele falou assim, um dos clubes mais difíceis que eu joguei na minha carreira foi no Uberlândia Esporte. Nunca imaginei que um time de interior eu sofreria uma pressão tão grande e nós somos chatos. Por isso que eu te fiz essa pergunta, o que tem de diferente se a gente pressiona o torcedor? Nós somos realmente mais chatos. Cara, ele é polido, ele vai falar que nós somos chatos. Eu chegava aqui para treinar, tinha 3 rádios, era 2 televisão, e o pessoal perguntando por que você bateu assim na bola, então a pressão era diferente. Eu acho que não se trata de pressão ou de ser chato ou não. Eu acho que, né, cada torcida tem sua característica, né? É uma torcida, eu acho que abraça muito essa torcida do Uberlândia, que vive o Uberlândia. E aí, pelo lado positivo, eu acho que em poucos clubes de interior você vai ter uma torcida tão apaixonada que vive o clube como a torcida aqui, principalmente aqueles que são mais fiéis, que acompanham mais o dia a dia, né? Isso é um privilégio para qualquer clube. Eu costumo falar, e isso não é da boca para fora, o futebol, os clubes de futebol, eles existem por causa das torcidas, né? O futebol só é o que é, só é esse fenômeno nacional e mundial que é por função das torcidas. Então, em nenhum momento a gente pode virar as costas para as torcidas. A gente tem que entender que qualquer torcida de futebol é um patrimônio desse povo. Que privilégio, que prazer que a gente tem um patrimônio tão participativo, tão grande quanto o Uberlândia, que cada vez se prova maior, né? Então, em nenhum momento, a nossa torcida é um privilégio, né? É lógico que em alguns momentos o torcedor ele é passional, mas é um privilégio muito grande para nós, né? De verdade mesmo. Cada torcida tem sua característica, né? Em alguns momentos é uma torcida que vai cobrar mais, mas isso eu acho que quem está dentro do futebol tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né? Então, é uma torcida que também surpreende de maneira muito positiva, né? Aquela recepção aos jogadores na chegada aqui, né? Como eu falei, a gente tinha chegado, eu cheguei um pouco antes, eu vim direto no gol da madrugada lá de Maceió. Então eu pude acompanhar um pouco desse clima da cidade no domingo, conversar com algumas pessoas, então aquilo nos surpreendeu de maneira muito positiva, aquele calor, aquela recepção. Pelo horário, né? Eu brinco, né? Porque eu falei com o Fábio no telefone, ele tinha chegado mais cedo também. Falei, cara, Fábio, não sei se vai dar tanta gente, porque é domingo tarde, né? Mas vamos fazer a mobilização, vamos. E aí o bombeiro nos atendeu prontamente, assim, aquilo tudo foi preparado domingo, 6 horas da tarde, né?
né? Então a gente faria essa carreata no outro dia, né? Mas nós ia fazer tudo jeito, eu acho. A gente falou... Eu brinquei, desculpa, eu brinquei, a gente até comentou, falou assim, a gente foi pro aeroporto porque dessa vez não foi para buscar o ônibus, porque da última vez buscou o ônibus quase lá no Goiás. É isso né? aí. E por isso que ele foi no aeroporto. Eu ia falar, o Peterson citou essa pressão. Você acha que o Danilo, com toda essa história que ele tem no futebol, e campeão mundial e tudo mais, ele alivia essa pressão dos jogadores? Pode ser, né? O Danilo é um cara fantástico, assim, né? Um grande vencedor, né? Hoje, sem sombra de um dos maiores vencedores do futebol brasileiro. Eu acho que é um privilégio para nós ter o Danilo também, né? Comandando o nosso time, tá no dia a dia do processo, é um cara muito bacana também, né? Uma figura muito simples, e ele é muito acostumado com isso, né? Mas aí um bastidor, isso é muito importante contar, né? Eu nunca, nos jogos em casa, eu nunca estou no ônibus, né? Porque eu chego bem cedo no estádio para preparar tudo, para ver tudo. Então, eu acabo aquela festa da torcida para receber o ônibus, eu vejo só o finalzinho ali, quando a turma já está chegando ali no vestiário mesmo, e é sempre muito arrepiante, né? Muito legal aquilo. E no jogo do CSA, eu estava resolvendo algumas coisas dentro do estádio, normalmente é um jogo de maior demanda, eu acompanhei muito pouco, né? Só escutava ali de dentro e tal, não pude acompanhar muito, vi o finalzinho do pessoal chegando ali. E assim que o time chegou e tal, o Danilo, ele fala, hoje estava legal, hoje foi diferente. Então assim, um cara acostumado já viveu de tudo no futebol, campeão mundial várias vezes, mas ele se sensibilizou e se emocionou com aquela recepção ali no jogo do CSA. Foi uma coisa que tocou ele, os jogadores, assim, então assim, é um bastidor, mas ele fez questão de fazer essa observação, assim. Não era nada público ali entre nós, estava eu, o Bernardo, nosso diretor de futebol, ele. Então assim, ele fez questão de externar isso, para vocês verem como que faz diferença esse recebimento mesmo, é caloroso, né? E os jogadores, a todo momento, eles sentem quanto o torcedor abraça, né? A gente teve alguns momentos mesmo no mata-mata ali, que a gente teve uma questão de ter uma outra vaia, de grupos isolados, mas isso acaba impactando um pouco. E quando o torcedor abraça, isso faz uma diferença muito positiva. Os caras sentem, não adianta achar que eles não sentem, que eles sentem, eles comentam no vestiário, eles falam, eles gostam, né? Quando tem ali aquela recepção ao ônibus, eles gostam, eles sentem, eles entram mais motivados. Por isso que às vezes eu até brinco com o Flaviano, o presidente fala que a turma vem mais cedo, porque quando os jogadores sobem para aquecer e já tem torcida, o aquecimento melhora, eles aquecem com mais intensidade. E isso aí é uma máxima, né? Aquecimento bom, jogo bom, né? Então, quando já tem aquela torcida ali antes, eu sei que por algumas particularidades é difícil, né, se mobilizar todo mundo para entrar cedo, mas que fique isso aí, os jogadores eles sentem, e o aquecimento é melhor quando já tem torcida, quando a turma já está batucando, quando eles entram e são aplaudidos, isso faz diferença. Toda essa trajetória, meu presidente, desculpa nada, você chegou atrasado. Eu faz uma hora, ele vai vir, desculpa. Já que você falou meu nome aí. Boa noite, senhor presidente. João, obrigado pela sua presença aqui. Que honra estar recebendo você aqui. A honra é minha, presidente. É sempre um prazer estar aqui, né? A gente falou, né? Um lugar que é emblemático da história do clube, né? A torcida também que tem nos dado, né? Todo esse voto de confiança. Obrigado, presidente. Esse acesso foi prometido aqui. Foi, eu acho. Eu estou pensando aqui agora, acho que faz um ano, né? Ou um ano e alguns meses. Um ano e um mês, mais ou menos. Que a gente estava aqui, nós três, o Fábio e você, nós conversamos, ficamos mais de uma hora conversando aqui. Então, assim, é uma honra nós estar recebendo você novamente na nossa casa, né? Já falei que a casa aqui é de vocês também. E depois do acesso, eu mandei uma mensagem para você, mandei uma mensagem para o Fábio, agradecendo o presente que vocês deram para nós torcedores. Já foi falado isso aqui mais cedo, estou acompanhando
mesmo eu em outra reunião eu estava acompanhando a live, então eu quero agradecer em nome da torcida, sabe, esse presente que vocês deram para nós, e eu tenho que agradecer muito, porque em janeiro e agora em agosto, primeiro dia de agosto, eu coloquei que esse mês de agosto ia ser diferente na minha vida, né? Eu mudei de serviço, completei 50 anos e ganhei de presente o acesso da Série C. Então, assim, eu fico muito, muito feliz por isso, né? E a gente não pode deixar de agradecer, não só pelo acesso, mas pelo que a SAF está fazendo para a torcida, sabe? A gente nunca viveu isso, nós conversamos muito, né? E a gente nunca compartilhou o que está acontecendo na história do Uberlândia esse ano depois que vocês assumiram. Então eu quero deixar em público aqui, agradecer todo o esforço que vocês não medem para fazer para nós, sabe? Arrumar ônibus para ir para um lugar, arrumar ônibus para ir para outro lugar, ajuda de custo para ir para Maceió, ajuda de custo para fazer não sei o que, ajuda de custo para entrar dentro do estádio, as fumaças e tudo mais. Então, assim, é um pacote tão grande, né, que talvez muita gente não sabe o trabalho que vocês fazem, principalmente você, João, que você está de frente, né, com todos os perrengues que acontecem, né, aquele grupo nosso das torcidas organizadas, que não vem ao caso agora, mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento em nome de todos os torcedores do Uberlândia Esporte Clube, sabe, principalmente do Inferno Verde, pelo carinho que vocês têm com a gente, porque toda vez que chamam, você nunca falou não, sempre falou assim, vou tentar, né, o não nunca veio em primeiro lugar, mas sim, vou tentar. A gente queria fazer uma festa bonita nesse sábado agora, mas infelizmente o valor era muito alto, eu entendo, ia ficar top, mas a gente conseguiu fazer outra festa lá também, que valeu a pena. Guarda pra final. Né? Vamos guardar para o final, se Deus quiser. Mas eu não posso deixar de te agradecer, cara, que você possa levar isso também para o Fábio, para toda a comissão técnica do Uberlândia Esporte Clube, para todos os atletas, né? Essa felicidade que a cidade está vivendo. Negocinho vocês comentaram aqui, 1h30 da manhã, Rondon lotada de buzinaço. Eu tenho um amigo que é até cliente, falou assim, vocês não deixaram, eu tenho certeza, porque você estava lá, vocês não deixaram eu dormir, que era 1h30 da manhã. E é isso, se fosse para fazer festa 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, eu tenho certeza que a torcida do Uberlândia, nós somos carentes disso. Nós somos muito carentes. Você é uma torcida que tem 44 anos, é a segunda vez, entre as que a gente comemora uma coisa muito importante na nossa história. Então, assim, a gente tem que agradecer muito. Então, fica aqui o meu agradecimento e o meu carinho por todos vocês que têm feito isso para nós. Presidente, obrigado. E rapidinho, só lembrar uma mensagem aí também, já que é um momento de agradecimento, preciso fazer um agradecimento público aqui também, a todas as torcidas, mas principalmente a você, os meninos aqui, ao grupo, porque acho que o nosso momento mais difícil da temporada, no Campeonato Mineiro, ali antes, depois do jogo do Itabirito, que a gente perde, aquele jogo de maneira inexplicável, antes do jogo do América, que a gente mesmo internamente, a gente tinha muita certeza do trabalho, mas a gente viu uma situação muito desafiadora ali naquele momento, mas apesar disso a gente sempre muito positivo internamente, mas a torcida do Inferno veio e teve lá no, se você lembrar disso, teve lá no hotel ali na Rondon, e a gente combinou que seria um movimento importante, mas seria um movimento ali discreto, e interno. Nós vamos fazer importante, vamos fazer de maneira interna, Agora acho que é o momento da gente trazer isso aqui, Em nenhum momento vocês soltaram a mão, não só a nossa mão, porque hoje, mas a mão do clube mesmo, do Uberlândia Esporte Clube. E a gente tinha certeza que o clube ia dar a volta por cima ali, e a gente consegue encerrar o Mineiro, não da gente que a gente queria, mas reagindo, chegando para a última rodada, ainda até condições de ser semifinalista, em alguma conjuntura. Então, assim, vocês fizeram um gesto bonito ali, na época a gente ficou uma coisa interna, mas hoje eu acho que a gente pode falar, a torcida do Inferno Verde esteve lá, nos apoiando, No momento que a gente sofria duras críticas, o problema não são as críticas. Eu falo isso com todo mundo, o problema não é criticar, eu acho que a partir do momento que a gente aceita trabalhar, entende trabalhar com futebol, você está sujeito a elogios, a críticas, e você tem que lidar com tudo de uma maneira muito transparente e profissional, Em nenhum momento eu cheguei para o Flaviano, para o torcedor, qualquer outro torcedor, não me critica, não faz isso. Você é prova disso, nunca cheguei, não faz isso, não faz aquilo. Eu acho que o torcedor está ali, ele tem, lógico, ele tem que entender que precisa apoiar o time, mas é um direito do torcedor, então vocês não esperem isso da gente, a gente
vai entender os processos, mas vocês estenderam a mão naquele momento, foi importante. Prova disso dali, a gente faz um jogo contra o América, que a vitória não veio, mas foi uma virada de chave ali o Uberlândia já joga bem, depois a gente vai a São João del Rei, né? E pega o Atlético, que é um time de Série B, e ali a gente com uma festa bonita da nossa torcida. A gente tinha ali os torcedores que gostam da gente, que são lá de São João del Rei também, que engrandeceram para a nossa torcida também, fizemos uma festa bonita, depois fomos a Montes Claros, ganhamos novamente, né? E ali acho que foi uma virada de chave, né? E por muito pouco não veio, pelo menos essa final de Troféu Inconfidência, nós encerramos ali o Mineiro e a partir daí fizemos esse processo para a Série D, né? Que já é histórico, né? Esse acesso que você falou muito bem, né? Pode se tornar mais histórico ainda, mas a gente já concluiu o grande objetivo da temporada, mas nesse momento do Mineiro ali, que foi o momento mais difícil, né? Desafiador, acho que a gente precisou ter muito pulso firme ali também, para que a gente, de novo, né, não viesse externar, mas também internamente a gente segurasse a onda ali e conseguisse dar a volta por cima. E a torcida de Ferro Verde esteve lá nos apoiando nesse momento. E eu acho interessante isso, só para cortar seu assunto, e eu vim escutando, eu acho que quando a gente faz uma coisa, algum trabalho que a gente ama, a gente faz muito bem feito. Né? Muitas pessoas não sabem, mas eu posso provar disso. Você comentou que você chega às 7 horas da manhã no CT, é um dos últimos a sair. O Fábio, quando ele está em Uberlândia, ele está lá dentro do CT, ele está no campo. O João, todo jogo aqui no Parque Sabiá, ele é um dos primeiros a pessoa a chegar. Na verdade, ele chega um dia antes, né, que nós já fizemos reunião lá para ver como é que estão as coisas. Então, quando a gente trabalha com amor, João, você pode ter certeza que a vitória vem. Mesmo com críticas, mesmo as pessoas não sabendo o que a gente faz, mas aquele homem lá de cima, ele sabe tudo que a gente faz. E ele honra essas pessoas. Então, é o terceiro acesso? Terceiro. Já pode pedir música no Fantástico, né? Pode pedir música. Então, assim, é o terceiro que Deus honra o trabalho de vocês. E quando um neném nasce, né? Quando você tem um filho, nasceu o neném e tudo mais, aí a família já pergunta, quando vem o próximo, né? Não, como é? Nós podemos já começar a preparar para a Série B? Eu tenho uma pergunta. Segura só, a pergunta do Pretinho é boa, mas segura só, já que a gente está no momento de agradecer, eu não posso deixar de agradecer a Inove, nosso parceiraço lá, o Flávio Cierve da Inove, está nos acompanhando. Agradecer também o Vandão Fogos, né? Agradecer a Drogaria 13 de Maio, são os parceiros que nos ajudam. O Vanecar também está ajudando a gente agora. O meu parceiro Pablo também lá da Telecarros, né, para que tem nos ajudado também, né. Então, assim, agradecer. É muito simples o que a gente faz aqui, mas dá uma resenha muito legal toda segunda-feira. Agradecer esses parceiros que estão sempre conosco aí. Eu queria só concluir uma coisa, porque você falou de dificuldades. Eu já te passo a palavra. Qual foi o pior momento dessa trajetória da Série B? Cara, eu sou, e a gente é muito positivo também. Eu acho que eu não costumo falar pior momento, né? Talvez o momento mais desafiador, né? Porque a gente, todo dia, a gente talvez está liderando alguns processos ali. Se a gente jogar a toalha ou falar em pior momento, a gente transmite isso para quem está ali. Então, em nenhum momento a gente traz isso, né? Mas eu acho que o momento mais desafiador foi depois do jogo de Vinhama, aqui em Uberlândia. Porque a gente vinha daquela, mas o time não ganha em casa, o time não ganha em casa, o time não ganha em casa e tal. A gente internamente, a gente nunca teve desconfiança, né? A gente sabia que o processo ali estava bem construído para aquele campeonato. Mas porque foi um dia que o Uberlândia foi muito bem, a bola não entrou, a gente sofre um gol irregular, assim, absurdamente impedido. Mas ali vieram uns processos de desconfiança de algumas pessoas que foram para explicar o projeto. Foram para redes sociais, falaram algumas coisas que não. E assim, no outro dia, né, a gente ouviu algumas coisas que talvez não foram bem colocadas, mas ali foi um momento desafiador, eu acho, aquele dia, mas a gente sabia que o processo estava numa condição certa. Então a gente já chegou segunda-feira no CT, vamos trabalhar. Era o próximo jogo em casa, na época contra o Crack,
E olha, tem um próximo jogo, a gente precisa ganhar, a gente veio com uma vitória. Foi muito legal isso também, acho que é um momento muito marcante. O Wander Tomás falou até sobre isso. A nossa estreia lá em Ouvidor foi muito legal, né? A gente colocou uma torcida fantástica lá, né? E ali o grito de Vamos Subir Verdão começou ali. Eu sempre que eu fui lá receber as torcidas lá, confusão, polícia e tal, cara, se defender nossa torcida, esses cuidados nossos aqui, e assim, uma confusão, né? Não tinha muito ali uma estrutura do estádio, né, para receber, mas ali foi um clima legal já, foi um jogo com cara de Série D ali, né, 1-0 sofrido, um gol de bola parada, e depois os dois times têm chances, você tendo que segurar, então ali a gente começou nossa trajetória de maneira, acho que especial, porque nossa torcida estava do lado, né, tem alguns momentos marcantes também, né, cara, o jogo lá em Campo Grande também, cara, um frio, uma chuva, um vento, uma coisa absurda também. Ele foi um momento arrepiante porque foram alguns torcedores também, né? Quando acaba o jogo e ali o estádio lá, uma estrutura um pouco precária, né? Então o nosso vestiário do lado de onde estava a torcida ali. E a galera, mesmo na chuva, no frio, os jogadores foram, e ele partiu deles também, né? Foram lá onde estava a torcida, todo mundo na chuva, cantando e gritando junto. Isso foi muito especial. A gente até deve soltar um vídeo essa semana com alguns momentos, e esse momento está lá. Porque todo mundo na chuva, gritando e pulando. Então foi um momento assim, ali a gente consolidou um bom momento também, ali a gente praticamente garante essa classificação, né, no jogo em Campo Grande, assim, um jogo totalmente atípico, a gente vira o jogo também, né. E aí tem boas histórias, né? Depois do jogo em Viena da volta também, cara, um estádio muito acanhado também, o vestiário que o vaso sanitário, tem até um vídeo do Paulão, porque ele ri disso, mas o chuveiro era aqui e o vaso no mesmo lugar, né? Você já carga todo Eu entendo a dificuldade. É quase que isso, né? E assim, um vestiário que não cabia nosso elenco todo, né? Ali no vestiário, né? Tanto é que no intervalo a gente desce, né? As orientações ali do treinador tiveram que ser dentro de campo, né? Uma eliminação um pouco precária, né, cara? E assim, são condições do campeonato, e eu nem culpo lá a diretoria, né? O pessoal lá nos recebeu da melhor forma possível, mas é um desafio, né? A cidade não tinha um hotel que você conseguia ficar no hotel e se alimentar, né? Que é o padrão. Era uma pousada até muito bem limpinha, muito bem cuidadinha, né? Oferece as condições excelentes. Você tinha que atravessar a rodovia para os caras irem jantar e almoçar. Não é porque o clube optou por isso, é porque era o que tinha na cidade. Todos os clubes que foram lá jogar tiveram que fazer esse mesmo processo, né? Então, era a melhor acomodação possível. Era a melhor que tinha, assim, muito limpinho, mas era uma pousadinha, e aí os caras tinham que atravessar para ir para uma churrascaria, muito boa também, por sinal, churrascaria, mas atravessar uma rodovia, né? Os caras ali a pé atravessando. João, desde a fase de grupos, o nosso velhinho ali trouxe uma expressão aqui pra gente, que é o seguinte. Ele falava assim, esse dominó tem que encaixar, né? E aí agora, desde que nos classificamos, passou de 16 avos, ele ainda vinha falando que tinha que encaixar, né, velho? Depois dos 16 avos, ele falou assim, encaixou. Né, velho? Não deixou eu mentir sozinho. Então, assim, ele falou, encaixou. Em cima disso, eu queria te perguntar uma coisa. Qual o segredo da união entre a diretoria, jogadores, comissão técnica? Porque a gente vê que está muito encaixado em todos os aspectos, né? Técnicos, ambiente, gestão. Qual que é o segredo para isso? Só outra coisa, só emendando a pergunta, a gente falava que o time do Berrandi era bom, mas o elenco ainda faltava. As peças que chegaram se encaixaram tão bem e não teve aquela briga de ego também, né? Que o time tá jogando, chega um cara ou outro, igual chegou o Jonathan e o Samuel assumiram já a titularidade de cara. Como foi controlar isso para não deixar a peteca do time cair? O Moreira saiu foi com uma lesão, o Guilherme assumiu e não tem como tirar. Até alimentando isso que o Pretinho está falando, eu sou uma pessoa que eu vou para o estádio, eu gosto muito de olhar. Às vezes as pessoas vão assistir o jogo e olham só para a bola, eu gosto de ver tudo.
E até parabenizar o Kaique e o menino do lateral, que era titular e agora foi da reserva, né? Eles na beira do campo, como torcem, né? Estou citando o nome deles, mas a gente percebe isso, né? É o grupo todo, né? O grupo todo, o Kaique gritando e apoiando e tudo mais. Então a gente vê que está muito coeso, está muito junto. Qual que é o segredo para isso? Eu acho que o primeiro é a transparência, de fato. Os caras entenderem, primeiro, que é um grupo muito bom, né? Você ter transparência nessa relação no dia a dia. E os caras entenderem que às vezes quem chega para somar. Chega para ajudar o objetivo final. Não chega para atrapalhar. Então eu acho que a gente tem um grupo muito maduro nesse sentido. Acho que você falou muito bem. Eu acho que o Kaique é um cara experiente, que nos agrega muito. É um dos líderes do vestiário. Tanto é que no jogo do acesso lá, ele que fala em nome do grupo, mesmo tendo começado com o da Silva naquele momento ali, mas ele é um cara fantástico, um líder, um cara vencedor no futebol também, já viveu de tudo, um cara que desde que chegou bem no início da Série D também, agregou muito em campo, com gols e continua agregando muito dentro e fora de campo, um cara fantástico assim, né? Tem algumas trocas com ele também, um cara que entende o processo, né? Tá feliz aqui, tá com a família aqui em Uberlândia. E é ser transparente, cara. Os caras entenderem que quem chega para ajudar, chega para somar, né? Quem chegou nesse processo, principalmente na fase final, pode ver que todos eles somaram de alguma forma, ou com gols, ou com assistências, ou com momentos decisivos, né? A gente tem um grupo de fato muito bom, quando vem a oportunidade, todos estão muito preparados. Tem um grupo de um excelente nível. Acho que isso tudo é primeiro fruto do trabalho deles. São extremamente trabalhadores, comprometidos. A comissão técnica também é uma comissão técnica extremamente comprometida, trabalhadora, né? O clima no dia a dia lá é um clima muito bom, o melhor possível, né? Quando a gente percebe que pode ter alguma coisa que pode criar algum ruído, a gente tenta atuar ali com todo mundo para que esse clima bom seja mantido, né? Então, eu acho que a gente tem muito privilégio, cara, essas pessoas que constroem Uberlândia. E eu falo que constroem Uberlândia desde quem abre o portão do CT, que é o Robinho, as meninas da cozinha, né? Ao pé que está lá cortando gramado, enfim, todo mundo eu acho que são pessoas muito comprometidas com o projeto, com o trabalho, né? Eu me lembro muito bem que depois do Mineiro e antes da Série D, quando a gente ia começar ali, teve ali uns 4 dias de folga, né, quando a gente é eliminado lá para o Maringá e começa a Série D, a gente teve uma conversa, eu e o Bernardo, diretor de futebol, com a comissão técnica. E falando mesmo da importância daquele momento, né? E entendendo, pessoal, o que ficou para trás, a gente vai entender o que ficou de bom, vamos potencializar o que ficou de ruim, vamos colocar um ponto final, vamos entender que o que ficou para trás passou, a gente começa um novo processo. E dali eu acho que esse processo foi muito importante, sabe? A gente se fechou, se uniu, não que não estivesse, mas entendeu que aquele momento de Série D era um momento complicado, distinto, é uma competição que ela começa de uma maneira muito complicada, porque ela, sobretudo agora, que eram menos jogos, são 10 jogos, né? Você tem uma margem de erro muito pequena. Você não pode errar muito, porque quem começou mal vai ter muita dificuldade para se classificar. Talvez se você se classifique em quarto ou em terceiro, a chance de você pegar um time mais qualificado, ela é maior. Então, esse xadrez, a gente costuma brincar, você fala de dominó e a gente costuma falar que é um jogo de xadrez, né? Ele começou lá da primeira rodada. Vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente. A gente sabia que, nas nossas projeções, a gente imaginou que o Rio Branco se classificasse em primeiro ou em segundo. Porque era o time de maior investimento do grupo que a gente enfrentaria. Acabou que eles oscilaram, né? O Uberlândia, mesmo oscilando, a gente encerrou em primeiro do grupo, que era nosso objetivo traçado para aquele momento. O Rio Branco oscilou. E a partir disso a gente pegou um confronto que talvez a gente não esperaria e que a gente não queria, aquele confronto para aquele momento. Mas tudo bem, né? O Rio Branco oscilou e eles nos falaram isso, né? As pessoas que estão de diretoria são pessoas muito boas, muito qualificadas. Pô, que pena que esse confronto aconteceu agora. Alguém vai ficar pelo caminho. E ali aquele jogo envolvia uma pressão muito grande, porque quem fosse eliminado ali não teria nem garantido o calendário nacional para o ano que vem. Então ali foi
foi um momento difícil, né? Porque ali a gente viu diante desse cenário, né? E a gente vai para o jogo da ida lá, a gente consegue no jogo, eu acho que o Uberlândia vai fazer os 2 gols, ganhar de 2-0, e aqui é um jogo difícil, né? Foi um empate por 2-2, mas foi a leitura das nuances do campeonato. Depois, um jogo contra o Serra Branca, que era um jogo ali de um confronto muito difícil também. Mas eu não conheço Serra Branca, mas a gente está no mercado, a gente sabe, né? E os jogadores que estavam ali são jogador rodado, tanto é que tem jogador agora que estava no Serra Branca jogando a Série C pelo Guarani, outros jogando a Série C também. Prova que era um adversário muito difícil, mas a gente vai o primeiro jogo fora também, um jogo que a gente sofreu, que o Guilherme assume a titularidade, faz boas defesas e vem aqui para o Uberlândia e consegue, né, também com empate com a classificação. Depois vem a Portuguesa, o mercado todo mundo falava, a Portuguesa é melhor, vai passar, tem mais investimento, Portuguesa isso, Portuguesa aquilo. A gente sabia disso, a gente respeitou, mas a gente sabia que o nosso time tinha condições de passar. Eu acho que aquele 2-0 diante da Portuguesa ali foi um grande momento de virada, né? Ali eu acho que quem tinha um pouco de desconfiança passou a confiar. A gente fez uma reunião lá no dia anterior. Vou te interromper. A gente estava aqui no dia do Maurinho e a gente falou que aquele jogo era o jogo do Guarani de 84. Eu tinha perguntado para ele, na verdade, qual foi a virada em 84, quando que eles começaram a acreditar. Ele falou que foi contra o Guarani. É nosso não, o Portuguesa vai ser nosso contra o Guarani. Que era o Guarani do Neto, coisa do timaço. Eles venceram, aquela foi a virada de chave que gerou a confiança do grupo. Maior confiança. Isso aconteceu realmente no jogo da Portuguesa? Cara, eu acho que sim, porque internamente o nosso grupo sabia que era um bom grupo, que era um grupo que podia chegar, né? Mas eu acho que talvez externamente algumas pessoas não confiavam ainda, mas eu acho que o grupo também entendeu ali. E eu acho que ali a gente foi cirúrgico também, com as nossas estratégias, né? Tem um bastidor agora também pode contar, aquela questão do preparador físico. Né? Fala borracha. Né? Mas ajuda. Quem ouve aquela entrevista sou eu. Mas eu que ouvi, eu falei, cara, não é normal o preparador físico dar uma entrevista pré-jogo, deixa eu entender o que os caras estão falando. E aí ele fala aquilo que ganhar os 2 jogos, não sabe o placar. E ali aquilo acaba, cara, vai pro vestiário, vai, né? Os caras, né? Acaba indo, eu acho que, né, cara, disse que é um baita profissional e a gente respeita muito, né? Pode até trabalhar com a gente em algum momento, ou trabalhar em outro clube, mas eu acho que talvez ele tenha se excedido ali. Talvez. Eu falo infeliz, podemos dizer. Imagina que talvez ninguém daqui veria aquilo, né? Não sabe que nós fica lá caçando. Não, mas não é, eu também costumo acompanhar, eu falo tudo mentira, eu costumo acompanhar muita coisa da Portuguesa, porque meu pai gosta da Portuguesa. Ele morou muito tempo lá em São Paulo e eu falava pra ele, falei, pai, assim, a Portuguesa é um grande adversário e tudo, mas jogando o Uberlândia não perde nada pra Portuguesa não. Então nós temos condição de passar e eu acho que eles vão ficar pelo caminho mais uma vez. Infelizmente pro senhor, mas nós somos mais felizes, de novo. Aproveita e emenda. Desculpa, o Pretinho tem uma pergunta muito boa que ele comentou comigo hoje. Queria que você fizesse ela pra eu falei com os meninos que mais cedo, falei assim, vocês já tiveram o sabor de conquistar 3 acessos, 2 na D e 1 na C. Mas eu acho que ainda está faltando a cereja. Será que vai chegar agora o sabor do título nacional? A gente busca, né? E assim, a gente sabe que é muito difícil, cara. É muito difícil ser campeão brasileiro, né? Ainda mais que o Campeonato Brasileiro é a primeira vez que a gente disputa um de 96 clubes, né? Eu acho que quem chegou até agora, os 4 que chegaram, cara, são excelentes times. E de fato, quando a gente senta também para planejar, a gente já falava desse ABC, vai ser um excelente time, né? Fez um bom jogo aqui no sábado, é um grande time. O Gama também, né? A gente tem uma amizade com os dirigentes do Gama já de algum tempo, né? E eles falavam
era o objetivo deles também esse acesso. Eles trabalharam muito para esse acesso também. Então, é um outro grande time, um time que se estruturou também, tem uma história até um pouco parecida com o do Uberlândia, né, que de sofrer um tempo, né, com algumas questões que impediram o crescimento do clube, né, então tem um grande processo, e o ASA também, que tem um trabalho sólido e vinha batendo na trave, né, então quem chegou até agora são 4 grandes clubes. Outros ficaram pelo caminho, Portuguesa ficou pelo caminho, a América de Natal ficou pelo caminho, né? Outros clubes ficaram pelo caminho. Mas quem chegou agora são grandes clubes, né? E são jogos que definem-se muito no detalhe, né? A gente está trabalhando muito. Dos 4 clubes, o Uberlândia foi o único que não perdeu o jogador ainda. Né? Não foi por falta de consultas, de sondagens, né? Por jogadores nossos, mas a gente entendeu que é um objetivo. O principal objetivo já foi conquistado, né? Mas a gente vai tentar, está trabalhando muito para buscar esse título. Não é fácil, né? Mas a gente vai trabalhar, a gente quer muito conquistar. Você falou, em 2023 a gente escapou na semifinal, né? Na semifinal a gente acaba né, perdendo, né? E em 2024 escapou na final, a gente chega na final contra Volta Redonda e acaba, né, deixando o título escapar ali. A gente tinha um grande time também, um time que liderou, quase que liderou de ponta a ponta aquela Série C, e depois foi bem também é diferente, né, porque ele é um quadrangular, onde sobem 2 e os campeões do quadrangular vão para a final, e a gente conseguiu chegar na final e acabou perdendo, né? Mas, né, a gente tem busca. O degrau que faltou, o degrau da semifinal, o degrau da final, agora é o campeão. No mercado da bola, o Uberlândia já mudou de patamar. Por que eu estou te falando isso? Algumas discussões que a gente já teve nessa mesa, né, e até conversas que a gente ouve de bastidores às vezes, a gente sabe que contratar alguém para a Série D nem sempre é fácil, né? Porque às vezes nem sempre é o dinheiro, às vezes o cara não quer vir para essa vitrine da Série D. O Uberlândia, nesse sentido, já mudou de patamar? Jogadores já procuram o Uberlândia nesse momento? Ou empresários, né? Isso é uma observação importante, né? Eu acho que as pessoas... mas esse jogador, aquele, às vezes o jogador, ele ou o empresário, eles não têm interesse de jogar a Série B. Às vezes, como você falou, prefere estar numa Série B, numa Série C, receber um salário menor, mas está naquele patamar, é o planejamento de carreira. Por exemplo, não é fácil a gente convencer um Thomas Bassa a vir jogar a Série D. Foi um trabalho, acho que muito... Acho que ele até falou isso em entrevista, um trabalho muito... isso eu acho que o Fábio é um grande mestre nisso, de oferecer para o jogador um projeto, né? De mostrar, e aí a cidade de Uberlândia é boa para isso, mostrar que o cara vai ter uma estrutura de cidade, uma estrutura... Porque os caras chegam no patamar que às vezes eles não estão buscando só a questão de um bom salário, né? Qualidade de vida, uma boa cidade para a família morar, né? São caras que nesse patamar já têm filhos, né? Já têm esposa, uma cidade que vai ter uma estrutura educacional, uma estrutura de saúde. Então quando a gente vai... quando o Fábio vai trazer um jogador para estar aqui no projeto do Uberlândia, ele apresenta tudo isso, né? Apresenta o aeroporto, apresenta as escolas, apresenta a estrutura de lazer, apresenta a estrutura de saúde, apresenta a estrutura que a cidade tem como um todo. Isso nos ajudou. Tem muitos jogadores que a gente trouxe que talvez não viriam, mas tem muitos outros que a gente tentou, entenderam que não era o momento, mas você falou muito bem, né? Agora, para a Série C, a coisa muda de figura, né? Muita gente quer estar aqui, né? E lógico que a gente tem portas abertas para todo mundo que quer estar aqui, mas a gente vai entender também quem a gente quer contar aqui no Uberlândia agora, né? Os jogadores conversam entre si. Eles já falam, olha, tem uma estrutura que é uma estrutura boa, que a gente ainda vai melhorar ela, né? Tá pagando em dia, a cidade é muito boa de morar, o ambiente é muito bom, a comida do clube é boa, isso faz diferença, a suplementação é boa. São pequenas coisas que a gente prezou, que a gente faz diferença para o jogador decidir vir para cá ou não ir para outro projeto, né? Então, assim, já mudou, acho que o cenário do Uberlândia no mercado. A gente fala com muita gente, a gente fala com muitos clubes e
em Uberlândia hoje já é muito bem visto. Eu acho que a gente já tem uma espinha dorsal de elenco pro ano que vem, né? E aí a gente vai buscar, lógico, né, qualificar ainda mais, ter um elenco cada vez melhor. Tem uma categoria de base que daqui a pouco vai estar servindo ao Uberlândia também. Então isso tudo é um processo. Nós sabemos que tem espinha dorsal, mas nós temos alguns jogadores que vieram em empréstimos, acredito que tem opção de compra. Como que está hoje os bastidores nesse sentido? E quem são essas pessoas que nós estamos trabalhando nos bastidores para manter o nosso elenco? Isso é um trabalho que já começou. Eu acho que o principal foco hoje são esses jogos finais, né? Mas a gente já começou nesse trabalho, né? Você pode ter certeza que a gente já está intenso no planejamento de todos os setores do clube, visando 2027, né? Tem informações que a gente não pode trazer agora ainda, porque são negociações que estão começando agora, são negociações que estão um pouco em compasso de espera, mas o torcedor que está nos acompanhando agora pode ter certeza que o trabalho já começou, o planejamento já começou, as melhorias já estão sendo feitas, né? Hoje, por exemplo, eu já recebi algumas pessoas lá no CT dessa parte de infraestrutura. A gente já está visando 2027 melhorar ainda mais a estrutura, né? Então o torcedor pode ter certeza, pode ficar tranquilo em relação a isso, que a gente já está trabalhando nesse sentido, né? Algumas informações nesse momento ainda a gente precisa, né, segurar um pouquinho, né, para esperar a evolução dessas negociações, mas o torcedor pode ter certeza que a gente já está trabalhando nisso e já está trabalhando de maneira bem firme. Pedro, só cortando um pouquinho, você falou, teve uma fala anterior aí, João, e eu acho muito importante para nós torcedores, que há muito tempo que a gente não tinha, que é a base do Uberlândia Esporte Clube. Hoje, se não me engano, começa com o Sub-9, é isso, né? Sub-9, Sub-11, 12, 14, 17, 20. Então, eu pelo menos, eu nunca vivi no Uberlândia que tinha um planejamento com todas essas bases. A pergunta seria, as empresas aqui da cidade de Uberlândia, eles estão apoiando esse projeto da SAF? Eu sei que algumas estão, mas sim, quando vocês vão buscar recursos, porque a base é muito cara, não é simplesmente pegar um garoto da escola, colocar no CT e treinar. Né? A base é muito cara, o transporte, a gente está vendo em disputa do Campeonato Mineiro de segunda divisão, jogando em Uberaba, jogando em Patos de Minas, então tem um gasto muito grande nisso. Hoje, os empresários da cidade de Uberlândia, quando vocês chegam pedindo, ainda a gente pede ajuda, né, para que isso aconteça, vocês estão tendo um resultado positivo? O que você pode falar isso para nós? E qual que é o planejamento da base para 2027 também? Flaviano, isso é importantíssimo, cara, e assim, não é da boca para fora, tá? É lógico que o nosso grande orgulho, eu acho que, vamos dizer, a principal parte do processo esse ano é esse acesso, mas para mim, eu acho que talvez o ponto mais importante do nosso trabalho desde que a gente chegou em Uberlândia foi a reativação das categorias de base. Não pode um clube do tamanho da potência do Uberlândia, do tamanho da potência da cidade, não ter categorias de base. Acho que o clube perdeu, o estádio perdeu muito dos anos que ficou sem categorias de base. Então, assim, grande orgulho, a gente tem muito carinho das categorias de base, o processo é muito integrado. A gente tem hoje, só dentro da Vila Olímpica, que a gente pegou um trabalho das categorias iniciais com a Futel, que também era um muito grande trabalho que a Futel fazia, mas quem estava ali na Futel sentia falta de ter essa continuidade, que hoje o Uberlândia consegue oferecer essa continuidade. Então, a gente tem dentro da Vila Olímpica, a partir do Sub-13, né, todos os dias, os garotos treinam, Sub-12 também um pouco ali, mas dentro da Vila Olímpica, Sub-12, 13, 14, 15, 17, 20, todos disputando competições. Pela primeira vez na história, o Uberlândia disputa todas as competições oficiais que a Federação Mineira tem, os campeonatos, que é o Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-17 Sub-20. Então, com jogos que você falou muito bem, jogos em cidades próximas, cidades mais longe, né? A gente está se aproximando aí da primeira fase, a gente lidera a maioria das categorias, né? A gente lidera o 15, o 17, o 13, o 14. O 20 a gente está na zona de classificação também para a próxima fase. Então, é desafiador, você falou muito bem, envolve um custo muito grande, não é só colocar os jogadores e treinar, tem todo o custo primeiro de comissão técnica, de alimentação, de uniforme, né? Imagina a quantidade de funcionário que tem que ter para atender esses garotos, né?
de comissão técnica, de preparação física, de rouparia, de staff, de lavanderia, de alimentação, de nutrição, de psicologia. Hoje eles têm todo esse tipo de acompanhamento, né? E é muito legal, cara, é muito satisfatório, né? Quando você tiver a oportunidade de ir lá na Vila Olímpia, principalmente na parte da tarde, onde a maioria das categorias treinam, você tem ali, e vivendo junto com o profissional, 100, 200 meninos todos os dias ali, já entendendo aquele processo. Os caras profissionais gostam também, sempre brincam com os meninos, sempre estão ali interagindo com eles, né? É muito legal, prova disso, quando a gente faz uma postagem da base, os primeiros irem lá comentando são os jogadores profissionais, brincam e gostam dos meninos, principalmente os mais novinhos, ali de 13 anos, eles estão todos os dias ali, e isso é de muito orgulho, cara. Eu acho que tem que ser pilar do trabalho de futebol, categoria de base. E a gente quer formar jogador, mais que jogador, cara, a gente também faz questão de que todos estejam em todos os jogos do Uberlândia em casa. Você tem que entender o que é essa torcida, o que é essa camisa, o que é esse clube, né? Não é só mais um clube que ele vai ali e treina. Né? Foi muito legal no sábado, o Sub-15 nosso foi campeão da competição nacional, que é o Brasileirinho. A gente ganhou do Atlético na final, né? Principal. E hoje o Atlético é um dos melhores Sub-15 do Brasil, o Uberlândia ganhou deles de virada, né? Fez 1-0, o Atlético virou para 2-1, nós viramos para 3-2. Eles desfilaram, né? E pô, eles ficaram maravilhados ali, com 20 mil pessoas que estão campeão. E eles já estão entendendo o que é o Uberlândia, né? O processo de formação da base é muito mais que formar só o jogador, né? Talvez vão virar jogador, são poucos, tem que formar o cidadão, tem que formar o torcedor do Uberlândia, porque muitos desses talvez não consigam ser jogadores de alto nível, mas vão ser jogadores, vão ter orgulho de falar, vão ser torcedores, vão ter orgulho de falar que passaram pelo Uberlândia, e isso a gente não abre mão, isso a gente negocia. Formação cidadã, formação educacional, a gente tem palestras lá para eles, não só o dia a dia do futebol, mas tem palestras de educação financeira, de prevenção à violência, prevenção a álcool e drogas, de educação sexual, né? Que eles estejam matriculados na escola, isso é uma exigência, né? A gente está no processo de tirar o certificado de formador, a gente está trabalhando para que no ano que vem eles disputem competições fora do país também, porque isso é muito bom para que as pessoas conheçam a marca do Uberlândia fora do país também. A gente já está em negociação para que isso ocorra no ano que vem, porque essas negociações elas normalmente ocorrem um ano antes, né? Então, assim, a gente está vivendo esse processo, a gente deve anunciar isso aí, está bem encaminhado para que a gente anuncie isso aí no próximo mês, para que daqui a um ano a gente leve uma categoria para jogar uma competição ou 2 competições na Europa. Então a gente está bem adiantado com esse processo também, é um processo que deve ocorrer. Isso tudo fomenta o processo do Uberlândia de formar jogadores, de formar uma categoria de base competitiva, né? A gente tem hoje, e legal, cara, na maioria são meninos de Uberlândia, atletas de Uberlândia que estavam sem oportunidade. Isso. Inclusive, eu conversei com o Fernando um dia que a torcida foi acompanhar a saída para Maceió, e eu até conversei com ele para ele vir aqui para a gente falar só da base, né? Isso. Então, exatamente para ele todas as pessoas convidadas que nós recebemos aqui elogiaram 2 coisas. Essa questão da base e até a abertura que a SAF dá para jogadores como Maurinho, jogador Toro, outras pessoas, de poder levar jogadores, e essa abertura e essa parceria com a Futel. E outra coisa que todos notam a mudança, ex-jogadores, pessoas que foram importantes no Uberlândia, a forma que são tratados hoje. Qual que é a visão? Por que a SAF, o que a SAF tem para dizer com relação a isso? Cara, eu falava sobre isso hoje, né? A gente é uma SAF que a gente entende a importância desse processo. A gente não faz isso de estar aqui, por exemplo, conversando com vocês. Para mim nunca é uma obrigação, é um prazer estar aqui, bater nesse papo, é leve, e a gente faz isso com todas as pessoas. Eu acho que a gente faz parte do processo da cidade, né? E outra coisa, para a gente chegar aqui, para o Uberlândia chegar aqui, um clube dessa dimensão, muita gente passou por aqui antes de nós, antes de vocês. Então, assim, é um clube que tem história, né? Então a gente tem que respeitar a história, tem que respeitar as pessoas que ajudaram a construir esse clube. É lógico que muita gente prejudicou o clube também, né? Isso não vem ao caso, mas de algum modo muita gente ajudou a construir esse clube. Então a gente tem que respeitar, ouvir essas pessoas
Eu costumo brincar, João, posso levar um jogador para ser observado? Mas, cara, ser observado todo mundo pode, né? Eu não garanto que que esse jogador vai ser aprovado ou não, isso aí depende única e exclusivamente do jogador, né? A gente não tem interferência nisso, né? Às vezes, mas dá uma olhada, um carinho, cara, a gente pode observar não custa nada, né? Tem profissionais ali pra isso. E avisa que não é você não, né, João? Porque depois o João que não quis. Eu não me envolvo nisso, o Fábio também não se envolve. Ô João, eu sei que a gente prometeu que não ia estender. Já. Ele vai ficar aqui 2, 3 horas junto com ele aqui. Eu vou justificar lá atrás, tô brincando. Mas eu quero fazer só mais 2 perguntas. Agradecer o Max Miller, que tá ao vivo com a gente aí. Depois você tem que falar pra Via que estiver. Quando vencer esse título, você vai trazer. Deixa eu só fazer um agradecimento especial ao Max Miller. Obrigado, porque você fez o primeiro gol lá em Ouvidor e fez um gol do acesso lá em Maceió. Então, obrigado, foi capitão do time por algumas rodadas. Um abraço pro Max, que é um baita cara. Eu falei, cara, o nosso grupo em si, eu acho que eu só tenho elogios a todos eles também, porque ele é muito bom. Um abraço pro Max, o Brian Miller, que é uma figuraça que eu vi. Como é que chama o jogador? Agora em São Paulo ele tirou junto com a gente. Esqueci o nome, né? A época, coincidência, a gente estava saindo do estádio, nos jogando bola no Shopping Park. Aí as 2 menininhas falaram assim, oi tia, pra Evelyn. Eu não lembro o nome do jogador. Ela me sumiu, eu tenho problema com o nome. Mas, cara, o nosso grupo é fantástico, as famílias também, cara, eu acho que isso é muito importante, a gente valoriza muito. Júlio Rodrigues. Júlio. As gêmeas. Duas meninas. Porque essa pergunta que eu vou fazer, ela é educativa. Parece não ser boa, mas muita gente não entende isso. Então, para o torcedor que ainda tem dúvida, o que mudou efetivamente no Uberlândia depois que teve essa transformação de SAF? Muitas pessoas não entendem muito isso, né? Que existe aqui agora a SAF, existe ali o clube social. Queria que você desse uma explicação nesse sentido para aqueles que ainda têm dúvidas. Porque às vezes aqui, como está vindo muita gente agora para a torcida, às vezes tem essas perguntas. Cara, e isso assim pode parecer bom, mas eu considero que é uma explicação importante, né? O Clube Social Uberlândia Esporte Clube, que foi fundado há mais de 100 anos atrás, é uma associação sem fins lucrativos, né? Assim como era a grande maioria dos clubes brasileiros, né? E de uns 4 anos para cá, se não me engano, foi criada a lei da SAF. A lei da SAF é o quê? A Sociedade Anônima de Futebol, que permite que o departamento de futebol desses clubes, ou seja, apenas o futebol, ele se transforma em empresa, né? E isso é um processo que não é do Brasil, ele já acontece em outros países também, para que empresas toquem o futebol, né? Toquem e estruturem o futebol, um CNPJ diferente, o CNPJ da associação ele continua existindo, a associação continua tendo vida, ela pode cuidar da parte social, da parte de lazer, daqui a pouco se tiver interesse em fazer algum outro esporte também, né? Isso é uma atribuição da associação, mas o futebol, as responsabilidades sobre o futebol, elas vêm para uma empresa. Por que isso é bom, né? Porque muitas vezes os clubes associativos eles tinham dificuldade de honrar com alguns compromissos, de fazer investimentos. Hoje o investimento no futebol ele não é barato, né? Hoje você fazer um futebol de alto nível não é uma coisa simples, né? Eu acho que tem que estar no dia a dia, isso que eu falei, o dia a dia precisa estar muito imerso ali, né? Não porque não tivesse, não soubesse tocar, pelo contrário, eu acho que tem pessoas muito boas que fizeram parte da história do Uberlândia, né? Que continuam fazendo parte, né? A gente também tem essa premissa, a gente tem uma relação muito boa com a associação, está chegando em um período eleitoral da associação, né? A gente quer pessoas boas que continuam conduzindo esse processo. Acho que quanto mais a associação tenha uma vida próspera, a SAF vai ter também vice-versa, né? Porque a associação é uma sócia de 10% da SAF, né? Então a gente é muito aberto, dentro daquilo que a gente falou também, a gente entende que o processo associativo ele precisa também estar caminhando bem, né? Isso é importante, mas hoje o futebol ele pertence a um CNPJ que tem uma empresa que toca isso, uma empresa que tem um dono, o Fábio, que tem outros sócios também, que ajudam nos investimentos, né? Que são pessoas fantásticas, que acreditaram no projeto do Fábio, do Uberlândia, são pessoas fenomenais, né? Que têm poder de investimento, aí tem o Adriano, tem o André, o Dimas, o Bruno, o Vitor, o Pedro, são investidores que acreditaram nisso. Eu acho que isso que potencializa o futebol. O futebol hoje ele precisa de investimento. Precisa de investimento porque hoje ele está muito
profissional. Faz muita diferença você ter uma melhor estrutura, isso que eu falei, você ter uma condição de talvez oferecer uma melhor condição de viagem para o atleta, isso faz diferença em campo. Você ter um GPS, você ter bons equipamentos, você ter boa suplementação, você ter bom equipamento de departamento médico, isso faz diferença, mas isso custa dinheiro. E a SAF, ela potencializa isso. Ah, João, mas quer dizer que SAF é garantia de sucesso? Não, né? Tem muitas SAFs que às vezes tem boa intenção, tem bom investimento, mas ficam pelo caminho. A Portuguesa é um exemplo disso. Outras SAFs que demoram mais, né? Eu costumo falar que a nossa SAF é uma SAF diferente, porque a gente faz esse dia a dia, né? Não é um investidor qualquer que está lá e do outro lado com um fundo e que deixa pessoas aqui que não tem muita ligação com o clube, com a cidade. A gente procura isso, a gente vive isso, a gente faz questão de estar aqui, como eu falei, de estar na torcida, de estar nos eventos da cidade, de conversar na FUTEL, de conversar na prefeitura, de conversar na Câmara, de se inserir no contexto de Uberlândia mesmo, porque, cara, eu acho que o clube, o Uberlândia Esporte Clube, né, seja associação, seja a SAF, eu acho que ele não tem um dono, né? A gente apenas gere ele hoje e quer continuar gerindo, mas acho que ele é um patrimônio da cidade, né? Mais do que qualquer pessoa que já passou no ano passado, ele é um patrimônio da cidade, né? Hoje a gente gere ele, a gente quer gerir sempre da melhor forma, eu acho que a gente faz esse patrimônio, mas ele é um patrimônio da cidade, né? Uma última pergunta para a gente encerrar, e eu vou fazer essa pergunta para o João CPF. Senão você vai responder. Tá? A gente sabe que tem um planejamento, já percebeu que é extremamente estratégico, o processo está funcionando, né? E a gente sabe que o processo também, ao longo, né? Você sempre tem que fazer algum ajuste, uma melhoria de processo, né? A gente sabe que isso vai acontecer. Mas quando o João CPF fecha os olhos, onde ele vê o Uberlândia daqui a 5 anos? Cara, boa pergunta, né? Que a gente, lógico que a gente está ali, a gente planeja, trabalha muito, mas a gente sonha também com grandes coisas, né? Eu acho que a gente, ano que vem, tem tudo para fazer uma grande temporada, né? Lógico que lidar com uma Série C não é fácil, ela premia mais o planejamento, eu acho, do que a Série D, né? A Série D, ela premia o planejamento também. Ninguém sem planejamento chegou até aqui, né? Isso é balela, né? Mas ela é loteria, não é loteria, mas ela te coloca em alguns momentos numa situação de você estar flertando ali com uma eliminação que é o mata-mata. A Série C, ela vai premiar mais ainda o bom planejamento, o pagar em dia, o dar boa estrutura, né? Então, assim, a gente já está planejando, a gente já está trabalhando, né, esse projeto do ano que vem. Eu acho que o Uberlândia ele tem potencial, cara, para chegar numa Série B e ali primeiro se consolidar, né? E por que não sonhar em bater numa Série A de Campeonato Brasileiro? É difícil, né? Mas eu acho que ele tem potencial para isso e a gente vai trabalhar incansavelmente todos os dias, segunda a segunda, para que isso aconteça. João, né? você dorme? Eu tento, né? Mas daqui a pouco mesmo, assim, acabando aqui, ainda tem. Já até dei uma olhada no WhatsApp, tem muita coisa ainda para fazer, para planejar e tal. Amanhã já estou cedo lá na vila. Mas isso é prazeroso, cara. Eu tenho muito prazer, sabe? E agradeço muito ao Fábio pelas oportunidades, né, pela confiança. Ele é um cara fora da curva, acho que no futebol brasileiro mesmo, assim. Ele é um cara que vive isso muito intensamente também, um cara que pensa muito à frente também. Ele é muito ousado também, às vezes eu até me assusto, mas eu falo, vamos junto, vai dar certo. Eu acho que não existe ninguém em Uberlândia hoje mais popular que o Fábio. De verdade. Você já se sente berlandino? Cara, como eu tenho muito carinho já por aqui, eu falei. Tem um ano, né? Um ano, eu me mudo de vez em junho, né? Eu fui o primeiro a vir. Aí, entre junho e julho eu fiquei em Airbnb, em hotel, aí em julho eu já vim de vez, assim, né? E aí, 1º de julho eu mudei para hoje. E, cara, desde então, né? Cara, não sei se vocês viram no jogo, eu gosto de. Eu fico ali do lado do banco, né? Eu fico embaixo, porque ali eu consigo. Quase não agitado. Monitorar,
passar alguma coisa pro banco, né? Ficar de olho na arbitragem, que é importante, né? Isso, então, assim, eu vivo muito esse clube, assim, eu tenho muito carinho já, cara, eu já me sinto, assim, eu brinco, né, com os jogadores, já aprendeu o hino, tá, tem que aprender o hino, né? Foi a primeira coisa que eu aprendi, tem que aprender o hino do clube e tal, mas assim, me sinto muito já um berlanense, tenho muito carinho por essa cidade, assim. Uma cidade que acolhe, que abraça. Você já usa o nu? Me sinto muito feliz estando aqui, cara, assim, é uma cidade excelente de morar, né? E é uma cidade acolhedora, cara, a gente foi bem recebido, né? Igual eu falei, mesmo nos momentos de dificuldade e tal, a gente teve muito apoio, a gente tem muito carinho por onde a gente passa, né? As pessoas que querem nos ouvir, querem bater esse papo, cara, e a gente faz questão disso também, né? E no estádio ali também é sempre legal, os dias de jogos ali também, as pessoas, o que a gente consegue conversar, com o que a gente consegue falar, a gente fica muito na correria, de um lado para o outro, conversando, mas assim, eu me sinto feliz aqui, cara. Eu acho que esse é o sentimento do Fábio também, ele gosta muito de Uberlândia também, com a família, né, com os filhos dele, né, com a esposa, né, então assim, a gente gosta daqui, cara, de Uberlândia. Uma curiosidade, a gente fala muito de jogador, desses bastidores aí dos jogadores. E vocês, dirigentes, já teve alguma consulta perguntando, João, você não pode vir aqui? Eu falo, como é que você faz administração? Você não pode ajudar o clube tal, a hora que você sair de Uberlândia? Isso é uma coisa que... Isso eu vejo com bons olhos, tá? Hoje a gente fala com muitos clubes do Brasil todo. Desde a Série A, a B, a C, a D. E a gente faz questão de ouvir todo mundo. Às vezes é um clube lá da 3ª divisão do Campeonato Mineiro. Liga, cara, a gente ouve, a gente atende, né? E isso eu acho bom, porque você constrói pontes, né? Mas pode ser oportunidade, você gosta também. Tem muitos clubes da Série A que a gente vê as administrações terríveis, né? O pessoal tá quebrando o Corinthians, tá quebrando o São Paulo, tá... O Flamengo, se não é o Bandeira de Melo, chega lá e sacudia a poeira e arrumar a casa também, a gente não sabe nem se existiu hoje em dia. Vasco, a mesma coisa. Então assim, vocês recebem esse tipo de consulta? Vocês estão fazendo um trabalho bom aí, será que... Não, isso é normal, assim, às vezes consulta, tipo, cara, como que você faz esse processo? Isso a gente se conversa muito, né? Desde, sei lá, como que é, pode ter amigos que são mais próximos, não, como é que é o seu processo de material esportivo aí, ou com patrocínio, né, cara? Eu acho que a gente tem aqui no Uberlândia um grande case de marketing esportivo do ano. É do Uberlândia Esporte Clube. Posso fazer uma pergunta? Mundial, né? Vocês utilizam alguma metodologia? Porque na gestão de projetos hoje, né, a gente sabe de metodologias ágeis, PMP, é utilizado alguma metodologia por vocês? Tem. Hoje o futebol de base, principalmente a metodologia, que é a metodologia tem. Por exemplo, qual que é essa metodologia? Olha, a gente entende que um bom esquema tático é esse, né? A gente entende que o jogador tem que ter essas características para que isso seja trabalhado, né? Então, do ponto de vista de campo e bola, existe uma metodologia. Lógico que isso pode ser revisto atualmente, mas existe um norte, né? Um norte para que a gente aponta. Tem também os nossos processos de gestão, né? Os nossos processos de... É isso que você perguntou, a gente tem os processos de gestão que são bem claros, né? Processo de negociação, processo de patrocínio, isso a gente adapta, né? Nem sempre o que funcionaria para outro clube funciona para outro. Então, é o que você falou, a gente corrigiu rota em algum momento que a gente, isso aqui talvez isso não funciona aqui. Esse tipo de abordagem com a torcida não funciona aqui. Esse aqui já funciona muito bem aqui, né? Então, isso eu acho que é muito claro, dá para ver, né? Eu acho que a gente faz um trabalho muito bom também nessa parte de marketing, de engajamento da torcida. A gente tem, rede social nossa tem crescido muito, né? E tem coisas que eu acho que funcionam muito bem, né? São processos, que você falou muito bem, processos de gestão, processos administrativos, né? A gente tenta, cara, isso é uma coisa que às vezes o torcedor... Análise de viabilidade financeira, sim, né? O torcedor precisa ter, cara. A experiência do torcedor no estádio, cara, é uma coisa que me martela muito, eu tento martelar. Mas eu quero chegar, mas eu fui lá e isso não funcionou muito bem. Cara, é uma coisa que a gente precisa evoluir muito, e a gente está aqui entre torcedores. A cultura do torcedor de Uberlândia precisa
evoluir em alguns aspectos, né? Do tipo, chegar mais cedo no estádio, né? Até em viagens a gente tem conversado bastante isso, né? Até sobre se comportar em viagens. Isso. E a organização de alguns comportamentos eu acho que não cabem mais, né? Mas isso são processos que precisam, isso é uma coisa que eu martelo todos os dias. Pode ter certeza que esse ano a gente ajustou algumas coisas e para o ano que vem vai estar muito melhor. Faz parte do nosso planejamento, essa experiência do torcedor ser melhor, do nosso programa de sócio-torcedor, algumas coisas que a gente implementou, a gente corrigiu porque não funcionou muito bem, né? O próprio esquenta também, do lado de fora, pô, era legal pra caramba, mas a turma ficava lá e esquecia de entrar pro jogo, então assim, era tão bom que a galera ficava e assim, a gente teve que tomar essa decisão de trazer para dentro, né? Talvez não seja tão bom quanto do lado de fora, mas aí é uma decisão estratégica, né? Talvez se o esquenta terminasse tipo uma hora antes do jogo, para terminar o pessoal entrar, não seria um teste talvez pronto. Eu acho que é um bom caminho também. Eu estava né? terminando era uns 15, meia hora, 15 minutos. Hoje eu conversava com uma pessoa também que falou, João, pô, acho que o dia do sábado é um dia que o torcedor gosta, mas se talvez não 17 horas, mas 18 horas, em função do sol ali na comum, seria melhor. Falei, cara, é uma coisa que a gente já pensou para o ano que vem, né? Para os jogos do ano que vem, e a gente vai discutir internamente, né? Vai chamar, eu acho que aí é importante chamar as torcidas organizadas, entender, porque toda alteração ela tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, né? Tem gente que fala, João, talvez 18 seria bom, porque tem muita gente que trabalha no sábado até mais tarde para chegar, às vezes chega corrido, mas tem também aquela galera que gosta de ir no jogo às 17, porque depois ainda quer comer uma pizza, quer ir no cinema, quer ir no shopping, quer ir na missa. Mas, João, sabe, eu já assisti jogos em muitos lugares, por exemplo, eu trabalhava, viajava bastante. Essa é uma cultura difícil de mudar no Goiânia, eu vou te explicar por quê. Até o final do ano passado eu morava no Ceará. Então, para mim ir para o estádio, eu sabia que eu tinha que sair 2 horas antes de casa, chegar no estádio, manobrar e a dificuldade da distância. O Uberlandense tem um ponto. Aqui para a gente tudo é muito perto e prático de chegar, né? Exceto algum horário de rush. Então eu acho que a gente acostumou com essa cultura de que eu não preciso sair tão cedo, eu já chego para o espetáculo, eu já chego, porque tudo isso acontece. Mas tem uma outra cultura, nós até conversamos sobre isso. O nosso público, há de 1 ano atrás, era 2.000 pessoas, então ele poderia chegar faltando 5 minutos para o jogo, ele ia entrar e sentar. Hoje o público coloca um 0 a mais, é 20 mil. Exatamente. Então assim, não é o mesmo acesso, não é o mesmo acesso de 10, 15 minutos que tinha de anos anteriores. Então assim, a cultura do torcedor hoje tem que ser mudada, né? A gente tem que aprender realmente. Tanto é que a nossa torcida hoje, a gente já entra 1 hora praticamente antes do jogo. E isso vai começar a criar uma rotina a partir do ano que vem. Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro da Série C, isso tem que criar essa rotina, essa mudança. Mas isso graças ao Uberlândia agora está na Série C. Né? Então, se o cara tem começar a perder jogos no que não conseguir entrar para assistir boa parte do jogo, aí é automático. Assim, eu tenho muita pergunta aí. Não, mas a gente pode marcar uma próxima. Mas a gente marca uma próxima. Entender que isso a gente está falando aqui entre torcedores e com torcedores também. Pode ter certeza que é uma prioridade nossa sempre melhorar essa experiência do torcedor no estádio. A gente entende alguns gargalos, por exemplo, né, as meninas estão aqui, eu acho que isso aí é um esforço que a gente tem feito com a Futel também, pedindo que os banheiros femininos do estádio não estão legais, né, precisam melhorar, isso é um trabalho junto com a Futel que a gente precisa fazer, não é legal, né? Até dos homens também, mas principalmente das mulheres, eu acho que é uma coisa que precisa ser ajustada no estádio, essa questão de um elevador ali para que quem for acessar as cabines suba, isso é uma outra questão que a gente precisa ajustar também. A gente tem um excelente estádio, é um orgulho para nós também, o Parque Sabiá. Eu acho que em muitos aspectos ele é muito bom, né? Os vestiários são bons, a iluminação foi refeita, é uma iluminação muito boa, os acessos, né? Apesar dessa questão toda de estacionamento, que foi uma coisa que se arrastou ao longo do ano também, são bons acessos, né? Essa questão eu acho que a gente encontrou alternativas ali de estacionamento que não eram vistos, até porque não se precisava também, eles foram vistos. Então são coisas que eu acho que a gente evoluiu muito. É o primeiro ano que a gente, o Flaviano falou muito bem, o produto que era um produto... Um bom piloto. Um produto que, vamos lá,
gente ia fechar o ano talvez com uma média próxima de 10, 11 mil torcedores. É uma média que ela multiplicou por 5, né, do que era. Então, qualquer produto que um ano ele multiplica por 5, ele tem o que a gente chama de dor do crescimento. Então, o torcedor tem que se adaptar a isso também. Eu já percebi muita gente que está se adaptando a chegar mais cedo, né? Essa compra de ingressos também, muita gente deixa para a última hora. Nesse jogo já foi até um pouco diferente. A gente teve um boom inicial, né? Que o torcedor ficou com medo talvez e teve um boom inicial, depois a curva que era, ela deu uma... Então isso também é um desafio para nós, o comportamento do torcedor. Ele não tem um comportamento que ele é uniforme ainda, normal, ele faz não tá parte. estável ainda, ele né? não está estável ainda, né? O pessoal está aprendendo ainda. Muita gente foi, por exemplo, domingo, porque eu vi de vídeo de muita gente ligando, pô, a primeira vez que eu vou, como faz isso? Então, você pensar que, pô, isso é muito legal, porque numa cidade desse tamanho, muita gente indo pela primeira vez, e a gente tem certeza que, sobretudo quando você vem com uma vitória, as pessoas vão se aproximar e vão se apaixonar por aquele produto ali. Então, a gente entende e para o ano que vem a gente vai fazer um plano de sócio-torcedor ainda melhor, enfim, a questão da plataforma a gente deve ajustar também. São coisas que o torcedor pode ter certeza que é uma prioridade nossa, essa experiência do torcedor, que a gente quer cada vez mais gente em parte saber. Acontece muito o torcedor chegando lá na porta do estádio, vê a gente com a camisa da torcida organizada, pergunta informação. O portão tal, é onde? Por onde que eu entro? Por onde que... A gente investiu nisso, né? Tem tempo a galera do coletivo Possa Ajudar, né? Tem muito, principalmente a gente colocou muita gente, junto com a Futel melhorou as placas, mas é muita gente que é a primeira vez que vai, né? Então esse cara, essa pessoa principalmente precisa chegar mais cedo ainda, né? Mas a gente entendeu que essa cultura vai melhorar, né? A expectativa é que no próximo ano a gente tenha uma média muito positiva também, né? Daqui a pouco o Campeonato Mineiro, né? Daqui a pouco a gente está começando a falar Campeonato Mineiro, né? Provavelmente a gente deve ter um dos times da capital que também no ano que vem, né? É uma tendência, né? Um jogo de grande público também. Então a gente aguarda isso aí para trabalhar, mas a gente já tem trabalhado nessa experiência do torcedor ser cada vez melhor, né? Ajustar a questão de bar, né? A gente sempre conversa, ajustar a questão de acessos. São coisas que a gente percebeu que muita coisa melhorou, muita coisa todo o crescimento, como eu falei, mas a gente já sabe que vai melhorar. A gente evoluiu, mas tem muito para evoluir. Pessoal, tem muita pergunta, mas eu preciso liberar o João, né? Muito obrigado, João, tá? Mas eu quero agradecer, né, a Inove, Vandão Fogos, né, Drogaria 13 de Maio, né, e meu amigo Planecar, tá? Emanuele, do Everton também, a federação que nos ajudou aí. E só deixar um recado aqui para todos os torcedores, que no domingo, a partir de meio-dia, a sede vai estar aberta. Nós temos um show aqui, tá marcado a partir das 13 horas, com um amigo meu, cantor sertanejo, vai ser publicado amanhã. Presta atenção na página do Instagram, vai ter um show aqui sertanejo. Vamos acompanhar a vitória do Verdão no domingo, rumo à grande final, viu, João? Nós já estamos preparando essa festa aqui, já vai ter 3 tendas, a rua vai estar fechada. Convidamos todos os torcedores para a gente fazer aquela festa bonita que nós fizemos no dia do acesso. Então convido todo mundo a partir de meio-dia, aquela cerveja geladinha, espetinho, tudo aqui para a gente estar preparando já para fazer uma grande festa no domingo, véspera de feriado, né? Porque é aniversário do Uberlândia. A gente vai ganhar mais um presente, viu, João? Mais um presente, está na final, né, do Campeonato Brasileiro, e a gente vai estar mandando energia positiva daqui para lá, como nós fizemos no jogo passado. É isso? É isso aí. Gente, chega mais cedo aqui também. Teve pessoa também que chegou em cima da hora e ainda queria sentar. Vai ficar em pé. Então, se você quer sentar, chega mais cedo. Aí tem gente reclamando do sol, mas chegou aqui faltando 5 minutos pro jogo. Já estava lotado aqui. Graças a Deus. E a festa vai ser maior ainda, né? A outra a gente teve um curto espaço ali para planejar. Essa, o Leandro já está planejando ali junto com o Pretinho e com o Pablo com um tempo maior. A gente viu que o modelo funciona, né? Principalmente. Então, assim, convido todo mundo, vamos chegar em meio-dia, gente. Almoça com a gente aqui, vai ter espetinho, cerveja, né, e tudo mais. Bom, eu tenho muita pergunta, mas outro dia a gente conversa mais.
Quero lembrar, eu tive com ele, com o João e com o Fábio, né? Ele falou pra mim que ele vem, mas ele falou que tá muito corrido agora. Lembra ele, assim que vencermos a Série D, que nós vamos vencer, né? A gente quer receber ele aqui. Muito obrigado, a gente sabe como tá corrido para você. Foi um prazerão. E depois eu tenho perguntas sobre o planejamento da Série C. Eu tenho mais perguntas sobre SAF, para o pessoal entender bem como é esse processo. Muito obrigado. Eu acho que a gente pode terminar de uma maneira que todos os torcedores querem. Bater uma salva de palmas para SAF, pro João, pro Fábio, que a gente pode estar terminando com uma salva de palmas para eles aí. Até segunda que vem, gente.